primeira vez desconfia se não pode ser universal, porque ele não crava nenhuma verdade. Assim. Desconfie-se de que ela seja versão. Para alguém desconfiar, tem que conhecer ela. Não é qualquer pessoa, entendeu? Aqui não, respira-se melhor no campo. Qualquer pessoa, animal que vá pro campo, vai ter uma respiração melhor, entendeu? Ó, vive-se bem em Campinas. Quem? Gente, qualquer pessoa que decidir em algum momento morar em Campinas, ela vai viver bem. Tem nada pra fazer lá? Tem nada pra fazer lá, né? Cidadezinha, Borocochô? Borocochô. Ela vai viver bem, vai viver tranquilo, né? Ótimo lugar para ir após a aposentadoria, né? E é isso aí. Sempre se fica nervoso durante um assalto. Se não ficar, gente, até o bandido fica nervoso. Tu vê que ele aponta a arma pra você assim, ó. Ele tá mais nervoso que você, tá fazendo assim, pum, ele sai correndo, né? Às vezes ele tá mais nervoso que a gente. Então, sempre se fica nervoso. Se for um policial, ele vai ficar nervoso, não importa. Então, é uma verdade universal, certo? E aí eu queria chamar a atenção de vocês para duas coisas bem específicas de prova aqui dela. O trata-se de é a primeira delas. Isso aqui despenca em prova, despenca em concurso. Porque olha só, ela recebeu uma herança estranha. Trata-se de 2 moedas de cobre. A nossa percepção, e ela é até uma percepção lógica, é dizer o quê? Trata-se de 2 moedas de cobre. Qual é o sujeito? O sujeito é, oculto, porque eu falei ali da herança. Não é isso? Seguindo a ideia, a mesma ideia que a gente tem aqui. Mas não, sempre que você tiver a expressão trata-se de, no sentido de falar de alguma coisa, se referir a alguma coisa, o sujeito é indeterminado. Por quê? Vocês já viram algum sujeito com preposição? Não. Não tem sujeito com preposição. Tá entendendo? Então, aqui, o fato da expressão ter uma preposição faz com que seja o sujeito indeterminado, mesmo que você saiba do que está se referindo. Ok? Ó. Não foi por amor que ela veio. Trata-se de interesse. Então, aqui, mais uma vez, eu tenho sujeito indeterminado. Ok? Trata-se de indeterminação de sujeito. E aí, uma outra coisa que também é bem frequente, né, em concursos no geral, é você utilizar questões que puxem isso aqui. Vendem-se casas ou vende-se casas? O que acontece aqui? Gente, olha só. A gente tem um verbo transitivo direto, que é o verbo vender, né? Sempre que você tiver verbo transitivo direto mais a partícula ser, vai funcionar. O que é um verbo transitivo direto? Eu vou especificar um pouco isso mais pra frente, mas só para contextualizar. Verbo transitivo é aquele onde você precisa de complemento para transitar ali, direto, porque não tem nada entre eles, ele não tem preposição, certo? Então, olha só. Vendem-se casas. Vamos mudar? Vamos mudar? Qual é o meu substantivo aqui? Casas são vendidas. Tá entendendo? Olha qual é o complemento do verbo? Casas. Vamos colocar esse complemento lá na frente com o sujeito. Casas são vendidas. Então, o meu verbo, ele não concorda com o sujeito, gente? Então, vai ser vende-se casas ou vendem-se casas? Vendem-se, porque casas são vendidas. Então, vendem-se casas, certo? O meu verbo, ele vai concordar aí com o meu sujeito, ok? Vamos lá. Na número 1, ele diz o seguinte aí, né? A liderança é uma questão de redução da incerteza do grupo e o comportamento pelo qual se consegue essa redução é a escolha, a tomada de decisão. Então, no período, a liderança, parará, todas as vezes que aparecer nas questões, esses parênteses com umas reticências dentro, é simplesmente porque ele tirou uma parte porque não era necessário colocar tudo de novo no texto, tá? Então, a liderança até a tomada de decisão. A expressão a liderança
exerce a função de sujeito da forma verbal em suas duas ocorrências. Então, a gente tem a primeira ocorrência aí, a liderança é uma questão, parará. E aí, depois a gente tem aí... o comportamento... Ah, tá. Não, peraí. Ah, tá. Depois o L, essa redução é a escolha. Então, ele quer saber se a liderança é sujeito nesses dois momentos em que o verbo de ligação foi utilizado. Certo ou errado? Errado. Na primeira parte, beleza, a liderança é uma questão. Ok. Agora, na segunda, qual é o sujeito? O comportamento. O comportamento pelo qual se consegue essa redução é a escolha. Então, o comportamento aí é o sujeito, tá? E é a escolha, na verdade, o comportamento pelo qual se consegue essa redução é sujeito. Aí, qual é o núcleo? Comportamento. E o predicado? É a escolha. Beleza? Então, questão aí incorreta.